Estamos aqui mais um dia, dentro dessa perspectiva de uns minutos bem descontraídos, com uma convidada maravilhosa, doutora Ivana, que depois ela vai se apresentar aqui para vocês, desse movimento. Gorete, seja bem-vinda, desse movimento sistêmico, que eu estou envolvida há alguns anos, né, dentro da constelação familiar, sistêmica, fenomenológica, e trazendo temas e conversas que de alguma forma acrescentam alguma coisa para você, para mim. Então, assim, é com muita alegria, nessa linda noite, uma noite muito gostosa de segunda-feira, estarmos aqui juntos para conversarmos um pouco, né, sobre um tema tão antigo, mas que tão polêmico até hoje, né? Que é a vida da nossa querida Marilyn Monroe. Então, assim, a cada comentário, a cada documentário que sai sobre essa linda mulher, polêmica, né? E toda vez que alguém se destaca, se torna um assunto até a nível mundial, né? Eu só vou colocar aqui um convite para Ivana, quando ela aparecer, para mim já, para ela vai estar convidada. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a sua presença. Não é fácil, né, fazer uma live ao vivo, a cores, então, às vezes, eu fico um pouquinho, assim, né, da minha timidez, mas é com muita alegria mesmo que eu recebo vocês aqui, né, para falar de um assunto tão legal, que é sobre a Marilyn Monroe, que até hoje eu não sei definir ainda assim como é que se fala sobre o nome dela, né? Monroe. Boa noite. Mas falar da Marilyn é muita responsabilidade, porque ela se tornou muito conhecida no mundo inteiro. Então, falar de uma celebridade dessa, para mim, que sou loira também, uma blonde, é uma satisfação muito grande, uma alegria e um orgulho da Ivana ter tido essa ideia da gente falar sobre essa magnífica mulher. E para a época, né, ela se destacou bastante. E dentro do olhar sistêmico, que é onde eu e a Ivana vamos conversar aqui, é olhar realmente para o ser humano de uma forma muito respeitosa, sabendo assim, por tudo que ela passou, que ela conseguiu conquistar, né? Então, as pessoas, quando vão muito longe, quando as pessoas têm muita inteligência, muita capacidade de seguir, infelizmente, que atrai muitas pessoas também que, com as suas invejas, né, com seus emaranhamentos, às vezes não consegue aceitar a pessoa do jeito que ela é, e às vezes acaba exigindo, né, situações e coisas que também a pessoa não dá conta de entregar, porque nós estamos aqui no processo, né, todos nós, num caminho de... Oi, Geralda, seja bem-vinda. Então, assim, falar de uma pessoa que modificou o mundo, né, porque ela foi muito influenciadora, né? Imagina nos dias de hoje, com essa internet que nós temos, uma Marilyn Monroe hoje. Você ter a oportunidade de ir no cinema, conhecer essa artista, essa cantora, essa atriz, né? Tudo que ela representou para a época. Ela tinha relacionamentos bem fortes, fantásticos, com pessoas dos Estados Unidos, né? Que ela era americana.
altamente influenciáveis, tipo o presidente do país. Então, para mim, vir falar sobre a Melody hoje é um grande desafio dentro do pensamento sistêmico, por tudo que nós passamos na nossa vida aqui. Então, nós sabemos o quanto difícil que é sermos mulher no dia de hoje. Aí, a Ivana está aqui, entrou. Ivana, já mandei o convite para você, tá? Espero que você aceite o convite aí. Minha filha de 14 anos ama Melody. Que legal, Gil. Você imagina, né? Aos 14 aninhos, o que será que atrai, né? Um adolescente é a figura dessa mulher que até uma adolescente de 14 anos já sabe da sua existência, né? Você vê, quando ela morreu, eu era bem criancinha. Olá! Olá, boa Boa noite. noite, doutora Ivana. Seja bem-vinda. Que Cada coisa boa tá aqui, né? muito! Gostei muito da sua orquídea aí atrás. E a minha tá meio escondida aqui, não é orquídea não, mas vou botar aqui, ó. Flor é bom, né? Colorir o nosso momento, né? Tão feminino, tão Sebastiana, seja bem-vinda. Momento tão forte, né? Estava aqui falando um pouco da Melody, né? Uhum. E nós somos blonde também, né, Ivana? Só um pouquinho, né? Um pouquinho. É interessante, Ivana, que você colocou aquela publicação sua, né? Blonde by não sei o quê, né? Outro nome em inglês lá. Sim. E eu entrei no Google Tradutor para ver que Uhum. nome, o que significa isso, sabe? Uhum. E eu digitei do jeito que estava no cartaz, né? Blonde Uhum. by, o nome bem grande, esquisito. Uhum. E o Google Tradutor não traduzia. Uhum. Eu falei assim, gente, será que não é uma palavra inglesa, né? Essa, porque traduziu né, o blonde, mas não esse outro nome. Aí eu deixei só esse nome sozinho. Você sabe o que que apareceu? Uhum. Feiticeira. Será que tem alguma coisa a ver com ela? E quer queira, quer não, era ela. Ela enfeitiçava os homens, né? Ela tinha um carisma tão grande que os homens ficavam enfeitiçados por ela. Não por isso, né? Não só por isso, mas ela foi um símbolo sexual, né? No início do século passado, meados do século Uhum. passado. Então ela tem aí esse carisma tão grande que ela fez isso, né? Mas é bem interessante a gente contextualizar um pouquinho, né? Porque ela viveu um símbolo sexual, como um símbolo sexual no início do século, onde as tradições, né, eram muito fortes ainda. O paternalismo, o patriarcado, isso era muito forte. Então, já começa com a quebra dessa estrutura social da época, com a mãe dela engravidando, sendo uma mãe solteira, né? Ou melhor, né? Não seria hoje, a gente não falaria uma mãe solteira, mas ela não casou. E a Marilyn é fruto dessa relação, de um não casamento, né? E o filme justamente se inicia com isso, né? Uhum. Inicia com essa versão, mostrando uma criança que ia fazer aniversário e que não conhecia o pai. Só sabia dele pela mãe, né? Do Só que a sabia mãe dele pela mãe. e veio e que surgiu aquele segredo, né? Que ela, pelo que a gente sabe, né? Que ela morreu sem saber quem era o pai, né? Só que ele era uma pessoa muito importante, né? Pelo que a mãe fala para ela, né? Mostra a foto, né? Mas fala que não Sim. pode saber quem é. E a mãe também, ela tem posicionamento em relação ao pai, né? E em relação a essa gravidez.
Ela, no início do filme, ela diz assim para a criança, que era Marilyn, quando eu engravidei, seu pai me abandonou. Seu pai me abandonou e a culpa é sua. Sua. E essa culpa, com certeza, ela carregou a vida inteira, né? Então, Como essa muitos de mãe... nós hoje, né? Isso se repete num padrão. E é muito importante destacar que o Espírito Santo, ele tem um índice altíssimo de pessoas que não têm o pai no registro de nascimento. A gente pega a carteira de habilitação ou carteira de identidade, né? Principalmente quando a gente vai pegar os documentos no escritório, as pessoas não têm o nome do pai. E às vezes, por curiosidade, eu pergunto, né? Você chegou a conhecer seu pai? Ah, nunca vi. Não sei quem é. Uhum. Então, A não é maioria, só na ficção. isso, a maioria dos usuários de droga mesmo, droga ilícita, eles não têm o registro do pai, dos documentos. Eu fiz uma pesquisa uma vez, sabe? E nós sabemos aqui no nosso pensamento sistêmico, aqui, né, nosso sistêmico, que a droga tem muito a ver com a falta do pai, né? Então, mais uma vez, está aí a prova, né, Ivana? E é uma combinação, assim, desastrosa na vida do ser humano, né? Porque uma mãe grávida, onde ela precisa de um acolhimento, ela precisa estar ali aconchegada, tendo apoio para passar esse período de gestação e esse período do pós-parto com uma criança pequena, que tem uma demanda muito grande. Essa mãe, ela não tem condição. Então, não vai ter um pai, que é o caso no filme, e não vai ter uma mãe disponível. Sim. E uma mãe ainda que culpa ela por não ter o pai. Tenta até matá-la, né? Tenta até matá-la. Então, no olhar sistêmico, a gente fala assim, nós somos metade pai e metade mãe, né? Sim. Como que nós somos metade pai e metade mãe se eu não tenho pai? E nem a Porque mãe. a criança não sabe, né? Porque a mãe sozinha, para ela fazer o papel de mãe, ela tem que fazer o papel de pai também. Ela tem que trabalhar, ela tem que sustentar aquela criança. Ela tem que sustentar ela, a criança, a família. Às vezes os próprios pais também. Então deixa com outras pessoas para tomar conta, né? E assim, não só a questão financeira, né, essa questão de segurança econômica, ainda mais no início do século, né, que tudo era o homem que fazia. Era o homem que trabalhava, era o homem que é o provedor, né? Ainda nós temos esse papel. Mas hoje já é um pouco mais equilibrado, o homem e a mulher trabalham, o homem e a mulher, eles dividem esse papel de provedor. Imagina naquela época que os trabalhos para as mulheres normalmente eram trabalhos... uma má remuneração, né? Quase escravo, né? Quase escravo. E aí, por ela necessitar de trabalhar, né? Para poder sustentar uma filha, isso foi muito pesado para ela. E pesou nessa criança, né? Nessa criança que vai sendo traumatizada e retraumatizada. Então, uma criança que não consegue criar um vínculo com a mãe, por ela estar indisponível, e não tem o pai, porque ela poderia correr para o pai e buscar esse amor de mãe, mas um amor no pai. Ela também não tem. Aí o que ela vai fazer? Ela vai Onde ela vai nos buscar? outros homens a figura do pai que ela nunca teve. A figura do pai. Que a E mãe aí, no também filme... não falava, né? Então, assim, Não. esses segredos de família, né? Pensa, quem seria o pai da Marilyn Monroe? Monroe, né? Como é que a gente fala, Ivana? Monroe, né? Eu pronunciei Monroe. Então, assim, realmente, mas eu nunca tinha assistido nada sobre ela, entendeu? Uhum. E eu fiquei muito chocada com esse filme, porque ele realmente foi bem forte, ele é forte, traz cenas assim bem próximas assim, da realidade, né? Do que ela passou, e a atriz, assim, como é que é o nome dela? É Ana da Armas, né?
A Ana de Armas. Isso. Ela Uhum. faz uma interpretação assim. Por isso que esse filme é candidato ao Oscar. E, para mim, eu ver, merece ganhar pela interpretação dela e de toda a história que se conseguiu colocar ali de uma forma. A gente não sabe, a gente não viveu nessa época, né? Mas muitas verdades podem estar ocultas da gente, inclusive a própria morte da Mary. Mas Sim. foi muito dura a realidade que ela passou na vida como mulher, que até hoje, né, muitos de nós, né, sofrem essas mesmas perseguições, né, esses abusos, o aborto, né, os abortos que ela precisou fazer contra a própria vontade, né, teve espontâneo, teve a força, né, ela foi. Então, assim, o direito da mulher ainda até hoje, né, representado nessa saga, nesse filme, né, é uma coisa que choca a muitos de nós. Eu não imaginava que a vida dela tivesse sido tão sofrida dessa forma como se mostrou ali, né, Ivana? Eles misturam um pouco a ficção, né, Sim, com fatos reais que eles tiveram acesso. E essa é a grande polêmica do filme, né? Mas nesse movimento eles trazem uma verdade muito grande, que é a verdade dessa mulher, né? Nesse papel, nesse lugar de uma mulher submissa e de uma mulher traumatizada. Então é uma criança que foi traumatizada e aí ela vem reforçando esses traumas durante a sua vida. repetição, né? Repetindo, né? Repetição. E isso a gente vê muito na constelação sistêmica familiar. Essa Uhum. repetição de padrão. Então a Sim. mãe dela engravidou e não tinha marido. Ela engravida, só que aí ela opta por um aborto, né? E muito cedo. Então ela começa uma vida sexual muito cedo. E isso faz com que? Isso faz com que ela se prejudique, ela sofra, ela impinja nela a própria dor. E isso acontece com nós mulheres, com muitas mulheres, né? A gente recebe no consultório muitas mulheres que chegam e falam assim: ah, eu estou numa relação muito difícil, mas eu não consigo sair. Aí, fora. Uhum. E aí não é É. porque ela não teve pai, né? Ou porque ela nasceu dessa forma, que repete aquilo que está no filme. Mas essa mulher talvez tenha um pai físico, uma mãe física, né? Que está ali, que criou na mesma casa, que eles estão juntos, mas são pais e mães indisponíveis. Uhum. E o que a gente vê muito é a questão do alcoolismo, né, no consultório. Então, quando a gente atende nas constelações, aparece muito a questão do alcoolismo. E é o caso, no filme, da mãe da Marilyn. Ela vai por um alcoolismo. Então, é uma Uhum. criança que se torna E, desamparada. e eu vou falar um negócio para você, que eu li um pouquinho antes da live aqui, eu querendo pesquisar Uhum, uma outra coisa, né, sobre ela mesma, mas assim, ver uma coisa que ela porque ela veio, a Marilyn, né, o nome dela verdadeiro, tá aqui, é Norma, né, Norma uhum. Jean Baker. Então, assim, o nome dela ficou Mary Monroe. Por quê, né? Aí eu fui pesquisar por que, que o nome dele foi escolhido esse nome. Aí Uhum, o diretor, né, que estava no início da carreira dela, então trouxe em homenagem a Miller. Mary Miller. Aí eu falei, mas quem é essa mulher? E fui atrás. A história dela é praticamente a mesma história da Mary da- atual. Atual, quer dizer, uhum. ela foi Sim, do uma filme. jovem também, famosa no cinema, entendeu? Uhum. E teve uma morte trágica aos 37 anos. Pois Olha é. só. Olha como que as coisas estão conectadas, né? Ela se Se repete. E isso a repete gente reforça. É a questão do sistêmico. isso. E, e as É isso aí. pessoas, às vezes, estão numa relação que não consegue ter essa visão de observar isso. E a constelação familiar, sistêmica familiar, ela vai trazer essa visão para a pessoa. Por que que, às vezes, a pessoa está lá numa relação que não é legal, pode ser num casamento, pode ser num namoro,
né? Até mesmo com o próprio amante, né? Por que que a pessoa se coloca nessa posição, né? E sente que realmente ela não é amada, mas sente um vazio que acha que o outro vai preencher. Então vai criando essa dependência emocional. Ah, não, mas isso aconteceu é porque eu não sou muito boa mesmo, né? Isso é retratado no filme. Ah, eu podia ser melhor. E a falta do pai leva a pessoa às vezes chamar o marido de pai. Que é o caso da própria Marilyn, né? Todo marido ela chamava de paizinho. Paizinho. Olha só. Então, quando você quer ter um relacionamento saudável, como que a gente tem um relacionamento saudável? Eu me casei, eu tenho filhos, mas não comece a chamar seu marido de pai. Ah, mas eu estou chamando meu marido de pai porque eu quero ensinar para meus filhos que ele é o pai. Isso não te ajuda como mulher, porque ele não vai te ver mais como mulher. Uhum. É uma forma de você afastar o seu marido. Então, numa relação de casal, é muito importante chamar a pessoa ou pelo nome. Ah, eu chamo só de amor. Bacana. É verdadeiro isso? Ou eu chamo para agradar, ou eu chamo para a sociedade olhar, né? Porque a Marilyn fez isso. Ela fez o quê? Ela tinha duas vidas. Essa vida dentro de casa, quietinha, e a vida de glamour. Essa vida de glamour, ela mostrava que ela era a Marilyn. E às vezes ela falava, entra aqui, né, no meu corpo, como se ela estivesse vestindo uma personagem. E aí ela saía. Uhum. Glamurosa, eu vou contar uma coisa de mim que agora que eu lembrei agora, que eu nunca tinha me dado conta. Você falou isso aí, eu lembrei. No mesmo momento, no momento aqui né, entre marido e mulher aqui, né? Eu costumava, agora eu não faço mais isso, mas assim, meu marido tem um apelido desde criança, né? Só que o nome dele é José Geraldo. Então, quando a gente estava em algum atrito conjugal, alguma coisa, eu chamava ele pelo nome dele, não pelo apelido. Como se parecia que eu queria um distanciamento, né? Tipo assim, eu gosto do Vier, mas quando eu estou brigada, eu brigo com o José Geraldo. Olha só que interessante. Sistema. Olha, agora que eu estou descobrindo isso. E a gente faz isso. Quer ver? Quando a gente tá brava com o marido, você pode ver, normalmente a gente chama pelo nome. Ficou bravo, se ele tem um segundo nome, você chama pelo primeiro e pelo segundo nome. Quando a mulher tá muito brava, ela fala o nome inteiro. Muito ótimo isso, né? Nós somos, meu Deus do céu. E a gente vê que isso realmente é sistêmico. Só que como que a gente pode mudar esse jogo, né? Porque a Marilyn não conseguiu mudar esse jogo. Ela foi explorada a vida inteira, tanto pelas câmaras, né? Mostrando-se uma mulher sexy, usando o corpo dela, mas os homens a usavam sexualmente, para ganhar dinheiro. Ela sempre estava numa posição de ser explorada. Abusada. Abusada. Sempre ela abusada. Não era vista. Tanto que agora, nesse sentido aí, várias partes do filme, quando ela se identifica, ela se refere a ela se refere a ela, assim, a Mary, como se a Mary fosse outra pessoa. Sabe? Como se Na terceira pessoa. Na terceira pessoa. Porque ela sabia que o nome dela verdadeiro de batismo, colocar assim, não é esse, né? Isso aí foi um homem artístico. Então, para assim, como se ela tivesse vivido uma dualidade o tempo todo. E ninguém conhecia a Norma. Só a mãe dela, porque a mãe dela, antes chamava ela, né? Ainda daquela forma que a gente vê lá. Mas a própria Mary, ela se dirigia a ela falando na terceira pessoa, a Mary, como se ela não se amasse, ela não gostava daquela outra pessoa que era ela, que ela tinha que ser. E tinha que ser para agradar. Tinha que ser para conseguir alguma coisa. Para sobreviver, né? Para sobreviver. Sozinha? Porque se ela não tivesse feito isso, ela não teria sobrevivido. Porque a mãe dela, após a tentativa de matá-la, né? Na banheira, né?
Ela foi com um casal que depois não deu certo, foi parar no orfanato. Então imagina tudo que ela não passou no orfanato, excluída, né? E longe da mãe, né? E depois E ficou tanto que ela internada. demorou muitos anos para ela voltar a ver a mãe, que a mãe dela ficou numa casa, né? Naquela época, 10 anos, né? 10 anos, né? Numa casa de saúde mental. Então ela não tinha esse contato. Mas o que sustentava ela, e que eu acho que isso é bem retratado no final do filme, é ela sempre ter esperança de conhecer o pai. Então ela criou uma ilusão que ela ia encontrar um dia esse pai. Ela recebia aquelas cartinhas, né? Como se fosse o pai, né? Só imagina. E aí um amigo fazia umas cartinhas, né? Vou contextualizar um pouquinho, porque às vezes o pessoal não assistiu o filme, né? E aí eram feitas umas cartas, esse amigo fazia umas cartas e falava sempre para ela que iria Como se passando pelo conversar pai, com né? ela, iria visitá-la, né? Então ela sempre esperava pelo pai. E as cartas chegavam sempre nos momentos de crise. E aí ela dava mais um passo. Ela conseguia fazer, né, o que tinham proposto a ela, mas sempre na esperança de receber esse pai, uma visita desse pai. Mas o dia que ela recebe uma carta dizendo que esse pai não existe, que era esse amigo, é o dia que ela morre. Aquela esperança que ela tinha, que movia, trazia ela para a vida, né? Ela viu que não existia. Então, para que viver, né? isso se acaba. E tão nova, né? Aos 36 anos. E assim, quantas mulheres estão nessa situação de dependência emocional, de não achar um parceiro adequado, ou de quando está com um parceiro que acha que vai dar tudo certo, né? Porque os relacionamentos são assim, quando a gente está todo traumatizado. Você entra num relacionamento, ai, que amor, vai dar tudo certo, que maravilha. E aí começa os pequenos abusos. Não corta o cabelo, não veste essa roupa. Ei, e mais baixo, senta assim, lá você não vai. São pequenos abusos que às vezes as mulheres vão deixando passar. Porque elas são tão sofridas e elas se sujeitam. Se sujeitam a quê? A ter um marido, a ter uma pessoa. Ah, mas é que ele estava bravo. Ah, que ele estava preocupado. Ah, é mas que ele ele me bebeu pouquinho ama. hoje. Mas ele me ama. Ele faz isso, mas ele me ama. Mas só foi naquele momento. Né? Então, as mulheres também, elas precisam, né, de alguma forma, se libertar dessa situação. E a constelação sistêmica familiar, ela dá esse novo olhar para a mulher. Como é que eu consigo ver o que aconteceu comigo? Ah, mas eu não fui abandonada pelo meu pai, eu tive mãe. Mas o que será que aconteceu? Na constelação sistêmica familiar, a gente vai ter esse olhar. O que aconteceu? Por que esse vazio tão grande que eu busco preencher com o outro? Por que esse vazio tão grande que eu vou buscar no outro uma vida melhor? É porque a gente vive na ilusão que o outro vai nos completar, que o outro vai trazer aquilo que a gente busca. Só que a gente não sabe, a gente nem imagina que para a gente dar certo numa relação afetiva, nós não temos que esperar nada do outro, né? A mulher tem que saber o lugar dela. Mesmo. Isso. Lugar nós temos que estar dela. Qual o lugar que eu ocupo? Qual o lugar que eu, Ivana, ocupo? Qual o lugar que a Célia ocupa nesse mundo? Tomar posse desse lugar como mulher, como pessoa, como ser humano. A constelação familiar vai dar esse olhar. Vai nos ajudar a olhar para nós
com todas as nossas sombras, com todas as nossas qualidades, com todos os nossos defeitos e com todas as nossas dores. E são dores profundas, transgeracionais às vezes, que vieram dos nossos avós, bisavós, mães e chegaram em nós. Porque, primeiramente, nós temos que ter esse autoconhecimento, através que é o ferramenta que a constelação traz para a gente, né? E você se amar, porque se a gente não se amar, como é que a gente vai conseguir fazer com que o outro nos ame? E a outra pergunta mais, assim, que eu acho mais profunda: se eu não fui amada pela minha mãe, pelo meu pai, como eu sei o que é amor? Como eu sei amar alguém? Né? E como que eu vou dar uma coisa que eu não recebi? Gente, isso é a mesma coisa, assim, que... Vamos colocar uma fruta aí, né? Um kiwi. Nunca comi kiwi na vida. Aí você pergunta assim, que sabor tem kiwi? Não sei. O que é o amor? É o amor que está no livro? É o amor que fala poesia? É o amor que é cantado? O que é o amor? Amor é coisa que eu sinto. Não é coisa de ouvir falar. Mas é aquilo que vai no meu coração. Se eu não tenho essa conexão com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, de laços de amor, eu não sei o que é amor. Eu não me senti amada. E outra coisa, né, Ivana? Se durante a minha vida eu conheci o amor de uma forma agressiva, se os meus pais foram abusivos comigo, normalmente o que a gente vai fazer? A gente vai buscar essa mesma relação numa relação afetiva com o marido, ou no caso o homem ou a mulher, né? É isso que vai buscar, como se fosse casado com o pai ou com a mãe. É isso que a gente vai buscar. Inconscientemente. E isso é muito claro, né? Nas constelações. Aparece muito claro, né, Célia? É, porque vamos supor, se meu pai que me ama, se a minha mãe que me ama me bate, abusa de mim, então eu vou procurar a mesma pessoa. Eu acabo inconscientemente buscando na vida adulta alguém que me ame, mas que também faça a mesma coisa que meu pai e minha mãe fez comigo. É seguir modelo. Seguir modelo, padrão. Padrão. E a mãe e os pais, né? Eu sou de uma geração que os pais batiam muito, né? Hoje em dia a gente faz tudo para não bater nos filhos, a gente busca orientá-los, né? Mas eu sou de uma geração que os pais batiam e diziam assim: estou batendo para o seu bem, estou batendo para você aprender. E essa medida do bater não se tinha muito, não. A gente vê assim em famílias, né, que a gente vê através da constelação e vê de amigos mesmos nossos, que chega e fala assim: não, eu apanhei de tirar sangue, do meu pai que me tirar sangue, mas era pro meu bem. E a gente vê muito isso na internet. O pessoal fala assim: eu sou de uma geração que apanhou e sobrevivi. Realmente, sobreviveu, mas não viveu. Sobrevive, mas não vive. Não vive na plenitude do ser. Não consegue ter esse alcance. E aí teve um modelo em casa abusivo. Não só com ele, mas muitas vezes com a mãe. Nós vivemos um modelo de família onde a mãe era muito abusada. A mãe, assim, era submissa. A mãe não podia fazer as coisas. Não tinha direito. Se brigasse, quisesse sair de casa, qual era o direito, né? A gente que é advogado, a gente sabe. Até hoje, as pessoas chegam no escritório e falam assim: ô doutora, se sair de casa, eu vou perder todos os meus direitos? Porque o fulano, né, o marido, falou que eu vou ficar sem nada. Ela vai pegar meus filhos. Isso é uma ideia arcaica. Mas é arcaica, mas há pouco tempo atrás era assim. Então, assim, então, é isso que a constelação vem trazer, né? Então, antigamente, quando a constelação chegou aqui no Brasil, a ideia que se tinha era totalmente diferente da que é hoje, né? Então, o que nós queremos, como consteladores que somos, estamos trazendo agora aqui para Vitória, né? A quinta turma, né, do curso de formação,
porque a gente quer realmente essa expansão de consciência, que nós, o homem e a mulher, tenhamos essa expansão da nossa consciência, de que isso vem para ajudar. E quanto mais pessoas tiverem com essa consciência do que é a constelação, que é para ajudar a gente a encontrar o nosso lugar nesse planeta, o nosso lugar de filho, o nosso lugar de pai, de mãe, de pessoa, que vai cuidar de si, do meio ambiente, da mesma forma, com amor e carinho, nós vamos mudar o mundo. Então, está participando agora, né, Wanda, como professores dessa imensa vida que está vindo aqui para a Vitória, nessa quinta turma. É para realmente fazer com que Vitória saia desse rol aí do feminicídio. Nós temos que mudar essa realidade. E como é que a gente muda essa realidade? Tendo conhecimento do que é que está acontecendo por trás. Que lealdade invisível é essa que traz atrás desses homens, que fazem, dessas mulheres que atuam de certas formas, que ninguém sabe por que a gente está fazendo assim. Nós não sabemos por quê. E a gente não quer esse título, né? Eu não quero ser campeão de feminicídio. Nosso Estado não precisa disso. É um título que a gente não quer. E a gente pensa que é só na casa do outro que tem violência. Às vezes na nossa própria casa tem e a gente não enxerga. Porque nós estamos presos nesses nossos emaranhados familiares. Se cada um tem o seu, todos nós temos. Todos nós temos. Então, às vezes, a gente não consegue nem enxergar o nosso. Mas a gente está vivendo essa violência de uma forma, de outra, que não é agressão física, mas às vezes é de humilhação, às vezes é de palavras, de atitudes, assim. Né? E aí a constelação vem para isso, para trazer essa expansão de consciência, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação e sermos multiplicadores dessa paz, desse bem viver da família. Nós queremos ser família felizes. E é importante a gente pensar assim, se isso chegou até aqui em mim, eu não quero que essas coisas passem para frente. Que as minhas filhas, que os meus filhos, eles repliquem esse modelo. Né? É muito importante que os nossos filhos tenham a liberdade de fazer diferente. Porque quando a gente nasce na expectativa do outro. Ninguém aqui engravida, não, gente. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e falar assim, eu engravidei, mas não coloquei nenhuma expectativa no meu filho. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque a primeira coisa que a pessoa pensa é assim, eu queria um menino. Ou eu queria uma menina. Eu queria uma menina de cachinhos, de olhinhos assim, parecida com fulano da minha família, que estude tal coisa, que faça tal coisa. Gente, já pensou? Que peso para essa criança? Ela já nasce com essa expectativa que ela precisa ter aquilo, né? Que a gente colocou nela. Olha o peso que cada um de nós nascemos, né? Na expectativa de atender às expectativas dos nossos pais. Eu quero que o meu filho tenha faculdade, eu quero que o meu filho seja médico, eu faço tudo para dar a melhor escola, porque eu quero. Quem quer? É o filho? Que liberdade foi essa? Não, é o pai e a mãe. Então, essa liberdade de ser quem a gente é, talvez a minha geração não teve, talvez não, nós não tivemos. Né? Na minha geração, a gente era criada assim, para casar, no máximo ser professora, né? Ter algum outro curso, mas assim, a prioridade era casar e ter filhos. Né? Então, hoje não, hoje os meus filhos podem optar. Quero casar, não quero casar, quero ter filho, não quero ter filho, quero estudar. A gente quer que eles sejam felizes, né? E sejam eles mesmos. Então, quando a gente vem com essa bagagem, todas as gerações anteriores, e a gente vai entregar essa bagagem toda para os nossos filhos, então, por meio de uma constelação sistêmica familiar, eu tomo consciência do que é legal, do que não é legal, ir à frente ou não ir para a próxima geração. Muita coisa, gente. Eu descobri na constelação sistêmica familiar que não era legal para os meus filhos. E que eu estava fazendo até aqui um montão de coisa errada. Que eu estava esperando dos meus filhos tanta coisa. Que
coitado, estavam engessadinhos ali. Outro dia, Ivana, eu vi uma reportagem de vários profissionais médicos que fizeram transição de carreira, porque eles foram médicos, se tornaram médicos, porque o pai queria ter um médico na família. É chique, né? E com o passar dos anos, essa pessoa adulta, médico, quer dizer, realizou o sonho do pai, não dele. Aí ele cai na realidade que aquilo ali não era o que ele queria ser. E agora? Vou fazer o quê? Então, tem vários terapeutas consteladores que partiram, continuam cuidando da pessoa de uma outra forma, outro tipo de consultório. Porque tiveram a coragem, papai, mamãe, eu fiz o que vocês fizeram, agora eu vou fazer, quer dizer, no adulto que está tomando a decisão agora de fazer o que quer. Que é isso que você falou aí agora. Né? Que antes a gente faz... E dentro do direito sistêmico a gente vê muito isso, né? Porque o que aconteceu? As constelações sistêmica familiar, elas tomaram uma proporção muito grande na área pedagógica, na área do direito, né? Na área empresarial. Eu trabalho, por exemplo, com constelação sistêmica estrutural, que a gente vê carreira, prosperidade. Por que eu trabalho e não dou conta? Por que eu trabalho, ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica? Né? Então, assim, é uma visão da constelação isso. E quando isso veio para o direito sistêmico, que é um direito que ele tem um viés, que a gente usa essa ferramenta, esse olhar sistêmico das constelações sistêmica familiar, porque primeiro, as advogadas, né, principalmente as mulheres, foram fazer a sua constelação. E aí elas descobriram, eu sou advogada porque meu pai queria. E eu sou uma advogada porque meu pai queria uma juíza, mas não passei no concurso. Ou eu sou advogada porque meu pai e minha mãe se separaram e minha mãe ficou sem nada. Eu sou advogada porque quando meu avô morreu ou meu bisavô morreu, houve o inventário e no inventário o meu pai ou minha mãe ficou sem nada. Existe um motivo para a gente ter escolhido uma profissão. É muito claro isso que a constelação traz para nós. Então, no meio dos advogados, principalmente das advogadas, quando a gente vai para os cursos, né, de direito sistêmico, e quando eu constelo muito advogada, a gente vê que os motivos para ser advogado não foi porque elas escolheram. Não era a primeira opção da pessoa, mas em lealdade à família, as vontades da família, os acontecimentos, elas escolheram ser advogada. E aí são advogadas que engordam, têm pressão alta, dorme mal, ela já acorda e fala assim, meu Deus, de novo eu tenho prazo. Ai, que difícil. Ai, eu tô cansada. A profissão, ela pesa. Então, quando você realmente não escolhe a sua profissão em lealdade, por lealdade à sua família, você não teve essa liberdade, a profissão ela é pesada. E isso a gente vê nas professoras também. Porque nós temos a maioria, eu digo professoras, porque hoje a gente tem mais de 80% de mulheres em sala de aula. Estressadas, nervosas, e às vezes cansadas. traumatizando as crianças, filhos de outras mães. Por isso, repetindo o trauma. Né? Então, e você vê, né, que a criança, depois dos pais, para onde que ela vai? Para a escola, né? Então, imagina você pegar um professor desse traumatizado. Eu tenho trauma de professor. Aí. Escola. Eu sou uma história. Aliás, eu tenho tanta história de exemplo da minha vida. Foi nem à toa que eu fui ser consteladora, não. Não é à toa que eu fui ser consteladora. Né? Então, mas eu não queria falar de mim, não, porque já são 8 e vai dar 8h45, né? Nossa, a gente perdeu no tempo aqui, gente. Vamos abrir para alguém, se querem fazer alguma pergunta. Porque daqui a pouco acaba, que a gente se empolgou, foi muito, está sendo muito bom, né? Realmente, gente, a história da Melanie é a história de cada um de nós, de cada um, homem e mulher. E esses abusos, né? E esses abusos,
Uhum. E os abusos, por exemplo, da Marilyn ficou muito patente lá no filme, né? Mas quando a mulher é abusada muito novinha, né? Quando existe um abuso, tanto da mulher quanto do homem, essa questão sexual, um bebê pode ter sido abusado. Uma criança com 2 anos, com 3 Nossa, anos, com 5 anos, né? Tem uhum, abuso. E aí existe uma coisa, é um trauma tão forte que a gente não consegue, o ser humano não consegue absorver e lidar com essa emoção que ela é tão forte. Existe uma coisa chamada amnésia. Então, pós-traumática. Então, ela passa a ter uma amnésia pós-traumática. E ela não sabe porque ela é nervosa, porque ela é um ser humano reativo, porque ela tem depressão, porque ela engorda. Muitas pessoas que são obesas, elas engordam porque a gordura ela protege. Foram crianças que foram abusadas na infância, mas elas não têm memória. Mas ela engorda, ela come. Aí ela fala assim, eu como por ansiedade. Não, ela não come por ansiedade. Ela come muitas vezes, porque eu preciso ficar gorda e feia e me proteger. Porque a gordura protege. A gordura, ela traz um aconchego. Você pode ver, gordura é uhum, fofinho. sim. Todas as pessoas que têm uma E, tendência assim, uhum. elas vão buscar uma maneira de sobreviver a esse trauma. E a Ô, constelação traz isso à tona. é. Agora eu vou te falar uma coisa, pela experiência que eu tenho, né, como consteladora, como profissional, das pessoas que tiveram esse tipo de abuso, uma idade às vezes muito tenra, né, que não lembra, às vezes tem mais idade, às vezes até vai lembrando, é mais fácil, né? Esse adulto, ele não consegue chegar lá no cerne desse abuso. Uhum. Enquanto ele não consegue chegar, ele não resolve a vida dele. Tudo trava. E congela. Então, ele passa a agir como você está falando aí, na gordura, na aquela Na pessoa que não consegue depressão. se mexer, na depressão, no E não alcoolismo, na consegue ganhar qualquer. dinheiro. É porque Não o consegue ganhar dinheiro é dinheiro. ligado A vida. à prosperidade, que é o pai, que é a mãe, né? Sucesso, a mãe. É ligado sempre ao pai e à mãe. Se o trauma é com o pai ou com a mãe, enquanto a pessoa não resolver isso aí, ela não consegue prosperar, não consegue ter sucesso. É uma coisa que está Não consegue ali seguir no uma cerne, carreira. na existência. E por isso que às vezes a pessoa assim, ela faz uma constelação e some, não quer, porque ela ainda não está nem na primeira casca da cebola às vezes, que é como se fosse um processo de descascar uma cebola, que a cebola estraga de dentro para fora, né? Uhum. Então, e a pessoa passa a vida inteira, às vezes morre, aí é um padrão que vai para outra geração, porque só a constelação que liberta, enquanto ela não conseguir chegar nesse cerne e olhar aquilo que aconteceu e deixar do jeito que aconteceu. Esse é um processo a longo prazo, que é a conclusão que eu cheguei, Sim. tá? Mas E o se Bert a Hellinger fala, né? constelação, e a constelação, ela é eu falo que é a cereja do bolo, porque ela consegue levar o cliente até esse ponto, se ele quiser, sem forçar, né, Exatamente. Ivana? Não E é força, muito, não e é muito podemos. importante que é a intenção de cada indivíduo que traz É, para a constelação. A constelação vai trazer aquilo que realmente você traz no seu coração, isso. né? O que você realmente quer resolver que está no seu coração. E o Bert Hellinger fala assim, falava, né? Ele já é falecido, que o que não é resolvido em uma geração vai ser resolvido na É. próxima. Então, eu convido assim a todas que resolvam os problemas aqui para não deixar para os filhos, não. É isso que eu busco, sabe? É Uhum. não resolver essas questões que estão na minha família, o que está no meu alcance, para que não chegue nos meus filhos e eles fiquem presos nessas lealdades, nessas situações, nesses emaranhamentos, né, nesse enredamento aí com problemas que nem são deles. Porque a maioria, vamos colocar a mãe, que a maioria é a mãe que leva a criança no psicólogo, no terapeuta, né? Então, muitas vezes, não é a criança que tem, porque às vezes ela não tem maturidade para ser cuidada ainda por um profissional. Então, é a mãe que tem que se cuidar, que tem que se tratar na maioria das vezes. Só que a mãe não dá conta. É mais fácil ela jogar o filho para o terapeuta, o filho para o psicólogo, e ela mesma foge dela.
Então, E é assim, bem interessante, ó, em relação à criança. só um momentinho, só um Sim. momentinho, Ivana, assim. Então, o Bert fala assim, que a mulher, né, a mulher que nutre, a mulher que gera. Então, quando uma mulher se libera, ela consegue liberar, às vezes, todo o seu sistema familiar, Sim. né? E a mulher é Olha uma que papel buscadora. importante. E a Melry não teve isso. Por isso que ela teve esse fim trágico, né? Cometeu, aparentemente, um suicídio, né? Que existe uma polêmica Sim, aí. Mas nós sim. não vamos entrar nisso. Isso. Então é assim, ela não conseguiu mudar o jogo, né? E eu convido as mulheres que estão aqui a mudar o jogo, a melhorar esse jogo, né? Sabe? Aposte Saber o seu em lugar, sua você, né? posição no campo, né? Aposte em você. Exatamente, né? E vamos fazer os nossos convites, Célia, que está Vamos acabando, lá. que vamos nos despedir. Não teve uma Vamos. perguntinha, vamos terminar aqui. Faça o convite, você faz, Célia? Módulo zero? Isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, pode mandar no nosso Instagram, que a gente vai estar respondendo pessoalmente, né, Ivana? Ali Isso. no convite tem os nossos Instagram, tem a WhatsApp e tal. Nós temos o convite do módulo zero, que é um módulo que vai anteceder a formação. Esse módulo vai ser no dia 23, agora, de fevereiro, às 19 horas, em Vila Velha. E é gratuito, gente. É um convite para que todo mundo venha participar conosco desse conhecimento do que é a formação. Você não pode fazer agora, vai lá para você conhecer, você se preparar para o próximo curso, mas não deixe de participar desse módulo zero conosco. Nós estamos muito animados, nós somos daqui de Vitória, Vagas somos da limitadas. terra. E são Vagas pagos, limitadas, gente. isso. Tem alguns professores que vão vir de Belo Horizonte, né? Nós somos assim com os mineiros, né? Muito. Então, assim, nós estamos preparando com muito amor, com muito carinho, toda a nossa capacidade, né? Que a gente estudou, que a gente se preparou. Esse convite foi uma bênção nas nossas vidas. Nós estamos aí para ajudar cada um que está aqui presente. Então, dissemina esse conhecimento de vocês, para a gente poder estar lá no módulo zero. Ele não é zero de zero, porque ele é zero para começar. Né, Ivana? Exatamente. E a gente fala 1, 2, 3, né? Mas na verdade é 0, 1, 2, 3. Então a gente começa realmente no comecinho, na primeira célula que cada um de nós temos, né? Que forma a célula da mamãe e do papai. E aí a gente floresce. E o nosso curso Constelação é isso. Juntou o Espírito Santo e Minas, né? E nós estamos aí gerando um curso que vai florescer. E um curso para mudar o jogo da nossa vida. Né? É o primeiro e nos curso ajudar a ser melhor. Pós-pandemia. Primeiro curso presencial pós-pandemia. Que bacana. Podem chamar no direct, a gente está à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem, tá? Ou para fazer algum atendimento, se vocês, né, acharem que é interessante, para esclarecer o que é a técnica e para falar também sobre o curso. Mas não deixem de participar do módulo zero. E provavelmente a gente vai fazer um módulo Zoom, um aulão, um bate-papo, como a gente está fazendo aqui, mas com mais interação, com mais pessoas, aí vocês vão poder bater papo com nós e vai ser abertas as câmeras, eu acho que vai ser muito bacana. Mas a gente vai estar aqui convidando para esse aulão, gente. Eu agradeço a vocês a disponibilidade de vocês estarem aqui, né? De dedicar esse tempinho para nós, né? Agradeço muito. Muito obrigada mesmo. Gratidão a todas. Aqui são duas blondes, tá, gente? Realmente, muita gratidão por vocês estarem conosco aqui desde o início. E a gente acabou extrapolando um pouquinho, porque estava muito gostoso, né, Ivana? Vai cair, né? E a Mary está falando gratidão pela oportunidade de participar. Estarei participando pessoalmente em Vila Velha. Ai, que Isso bom. mesmo, Mary. Ó, Mary, vai lá me dar um abraço, tá? Aqui, eu estava lá na live de vocês, né, Ivana? Isso então, aí. Gente, é com muita gratidão, realmente, que a gente se despede. A Ivana mora em Santa Teresa, né? Acabei esquecendo, né? De apresentar isso, você, né, Ivana? E eu moro aqui em Campo Grande, Cariacica. Então, online não existe distância, mas nós gostamos também um pouco do presencial. E esse curso vai ser presencial em Vitória. Não perca essa oportunidade. Não perca.
gente. Se você puder, vai lá junto com a gente. E mais um grupo de pessoas que vão estar nesse processo de amadurecimento, de autoconhecimento, desse auto-amor. Fazer o curso é auto-amor. Eu falo por mim, você tem certeza que fala por você, né, Ivana? Eu também. Ó, beijão. Beijo. Ivana, Beijo obrigada. Obrigada. Deus te Obrigadão, abençoe. gente. Deus abençoe E a todos. e na próxima vai ser no Instagram da Ivana, que nós vamos estar publicando aqui também, tá, gente? Um Voltaremos. abração. Tchau. Um grande abraço. Abração. Beijo.